Mas, irmão, uma alegria de nós podermos estar na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome dEle, né? Que grandes coisas o Senhor tem feito na nossas vidas. Por isso que estamos alegres diante da presença do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra com o Senhor nesta noite, com os irmãos. Deus já tem falado nos nossos corações, desde a intercessão, às 6 horas ali com a irmã Selma, do prelúdio. A primeira parte da dirigência com a irmã Cidinha, participação do irmão Roberto, o grupo de louvor. E Deus quer falar mais um pouco conosco nesta noite. Amém, meus irmãos? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. O prelúdio nesta noite, na abertura do culto, o hino falava rompendo em fé. A penúltima pregação que o pastor Antônio Carlos nos trouxe falava de fé e obediência. Desde já eu agradeço a Deus, pastor Antônio Carlos e toda a igreja, pela confiança de nós podermos estar juntos, compartilhando a palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Creio eu que é uma passagem bastante conhecida dos irmãos. Vou estar dando sequência na leitura, para nós podermos prosseguir. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos os repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, o seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de nós podermos estar, ó Deus, na Tua casa, Pai. Para assim, ó Pai, bendizer e glorificar o Teu nome, ó Pai. Continua, ó Deus, falando conosco, Pai, assim como o Senhor já tem falado nesta noite, Pai. Continue, Deus, alcançando as nossas vidas, ó Pai. Tanto a nós que estamos aqui presentes, ó Pai, como os irmãos, ó Pai, que se encontram, ó Pai, online também, Pai, na live, ó Pai. Que assim o Senhor, ó Pai, possa estar, ó Pai, falando, ó Deus, a cada coração nessa noite, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, possa ser um instrumento usado por Ti, ó Pai. Continua com a Tua igreja, Pai, que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos: convicção na fé. Ou a certeza da fé. A palavra do Senhor nos fala que o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. A palavra do Senhor nos fala que ele estava ali, à beira do caminho, perto da entrada da cidade de Jericó. E naquela época, a cidade de Jericó era muito movimentada, era muito comércio. Então ia comerciante para um lado e para o outro. E ali foi o ponto que aquele cego de Jericó se encontravam para pedir esmola.
E nós vimos que ele estava ali, à beira do caminho, mendigando. E a palavra de Deus nos relata que Jesus, quando passava ali pela Jericó, seria a sua última vez que Jesus passava ali em Jericó. E se nós formos ver, meu irmão, nós não podemos perder a oportunidade. A oportunidade, quando é direcionada por Deus, nós não podemos perder. E aquele cego ali de Jericó ali, ele estava tendo aquela única e exclusiva oportunidade. A última vez que Jesus estava passando ali naquele local. Se nós formos ver a vida do cego Bartimeu, ele vivia ali o tempo todo, ele era deixado ali, pelos seus familiares, a pedir esmola. E se nós vimos que a vida dele não era mudada, era uma rotina. Todo dia ele estava ali a pedir esmola. Mas se nós formos atentar à palavra de Deus, o cego Bartimeu, ele era deficiente visual, mas ele tinha um bom ouvir. E creio eu, pelo relato da palavra de Deus, que ele já tinha ouvido falar de Jesus, as maravilhas que Jesus tinha feito pelos caminhos. Porque nós vamos ver que, quando ele estava à beira do caminho, mendigando, e ele ouviu que era Jesus, ele ouviu. Creio eu que ele ouvindo ali aquele alvoroço todo daquela multidão, ele chegou e perguntou, mas o que está acontecendo? É muitos mercadores aqui nessa cidade para fazer negócio? E veio alguém da multidão e falou, não, é Jesus que está passando. E creio eu que ele falou, Jesus que está passando, então é aquele Jesus que opera milagre, é aquele Jesus que opera maravilhas. E o que foi a atitude do cego Bartimeu? Uma das lições que nós possamos pregar para nossas vidas nesta noite. A atitude do cego Bartimeu. Ele começou a aclamar. Ele começou a aclamar a Jesus. O versículo 47 vai nos relatar que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Nazaré, tenha misericórdia de mim. E a palavra de Deus nos relata, irmão, que aonde Jesus passava, Jesus ia com uma grande multidão. Além dos seus 12 discípulos, Jesus estava com uma multidão, porque Jesus operava milagres e maravilhas no meio daquele povo. Jesus ensinava a sua palavra e todos o acompanhavam, Jesus. Por isso aquela multidão. E no meio daquela multidão, nós vimos que a palavra nos fala que tinha alguns deles que falavam para com que aquele cego parasse. Vamos dizer assim, ele falava, você fica quieto, você está incomodando o mestre. Não grite, ele não vai te ouvir. E a primeira convicção que nós temos na fé em Jesus Cristo é que Jesus importa-se. Jesus se importa comigo e se importa com você. Por que nós vamos ver que Jesus se importa comigo e se importa com você? Porque mesmo em meio àquela multidão, aquele fervor de gente, Jesus assim o percebeu, que tinha uma vozinha lá longe clamando a ele. Mesmo aquela multidão, uns daquele mandando para com que ele parasse de clamar. Outra lição que nós temos que pegar para nós, nos dias atuais de hoje, a perseverança daquele cego Bartimeu. Ele não parava de clamar. Se nós formos trazer para as nossas vidas, porque a palavra de hoje nos deixa ensino para as nossas vidas no dia atual de hoje. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para as nossas vidas. O mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje também nas nossas vidas.
E assim, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que aquele cego começou a clamar. E a multidão assim, falando para com que ele se calasse. Quanto mais a multidão falava para com que ele calasse, mais aí que ele clamava mais alto. E se nós formos trazer para as nossas vidas, qual que é a barreira nas nossas vidas que não deixa nós clamar o nosso Deus com mais força, buscar Ele, ter fé naquilo que nós colocamos diante da presença do Senhor para receber? Um do obstáculo daquele cego Bartimeu, a multidão. Se nós formos ver de multidão, o obstáculo que teve aquela mulher do fluxo de sangue, tinha multidão, era o obstáculo dela. Mas assim ela foi passando por um e outro, se diferenciando de um e outro, e ela tocou na orla de Jesus. E assim ela foi curada. Aquela multidão toda, e olha o jeito que Jesus tem para cada um de nós, para cada um de nossas vidas. Um jeito especial para cada um, Jesus tem de cuidar das nossas vidas. Jesus cuida das nossas vidas com um jeito especial. E quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus assim já sentiu a diferença. E falou, alguém me tocou. Mas mestre, os discípulos, mas mestre, tanta multidão te apertando, tanta gente te toca. Ele falou, não, porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. E com esse cego não foi diferente. Ele começou a clamar, ele estava à beira do caminho, mendigando, fazendo todos os dias as mesmas coisas. E quando ele viu Jesus, ele falou, não, eu não vou viver mais as mesmices do dia a dia. Esse homem aí tem algo diferente para a minha vida. Eu vou começar a clamar ele vai me ouvir. Mesmo a multidão tentando me calar, mas ele vai me ouvir. Ele perseverou. Quando eu falo em clamar, perseverar em oração. Eu não sei aquilo que você tem colocado diante de Deus, em suas orações, mas continue clamando a Deus, continue clamando a Ele, que no tempo dele Ele nos responde. E assim, quando aquele cego começou a clamar a Jesus, então o versículo 49, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus parou. Olha o jeito especial que Jesus tem de trabalhar com cada um de nós nas nossas vidas. Mesmo em meio àquela multidão, aquele cego ali isolado à beira do caminho, pedindo esmola. Naquele momento ele não estava, o foco dele era Jesus, ele não queria mais pedir esmola. Ele queria algo novo na vida dele, ele queria uma mudança de vida. E ele falou, a minha mudança de vida está passando por aqui, essa é a oportunidade que eu tenho. Jesus está passando. E eu vou me agarrar com todas as minhas forças. E Jesus assim parando disse que eu chamasse. Esse é o segundo ponto das nossas convicções que nós temos que ter na fé em Jesus Cristo. É que Jesus nos chama para perto dele. Jesus nos chama para perto dele. Jesus está de braços abertos para assim estar nos acolhendo. Seja qual for a dificuldade que nós tivermos a passar. Que você não possa desistir de clamar ao nosso Deus. Porque Ele está de braços abertos para assim nos acolher. Então Jesus o manda chamar. E se a gente formos atentar para a palavra do Senhor, meus irmãos, dentro do texto, a gente vamos ver que Jesus pegou alguém daquela multidão, que estava ali no meio da multidão. Poderia ser um daqueles que mandasse para com que ele se calasse, mas Jesus falou assim, vai lá e chame ele. Vai lá de encontro a ele, traga ele para perto de mim. Olha como que Deus faz nas nossas vidas. Muitas das vezes, porventura, nós não podemos ter significância
ao olho do homem, mas o olhar do nosso Deus, nós somos especial. E assim o Senhor fez, mandou com que chamasse o cego. E naquele momento ali, aquele cego ali, como a multidão, alguns já tinham falado para com ele, para com que ele se calasse, não clamasse, não aborrecesse mais Jesus. Aí quando chegou perto dele falando, o mestre te chama. Tenha bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Outra coisa que nós temos que estar atento dentro da palavra do Senhor, nós temos que nos posicionar diante da palavra de Deus. Aquele cego estava à beira do caminho, sentado, pedindo esmola. Jesus pede para com que ele levante. O mesmo o Senhor fez com Jeremias. Quando o Senhor pediu para com que Jeremias fosse à casa do olheiro. Levante e desça à casa do olheiro. Posição diante da presença de Deus. Se posicionar. E se nós somos ver, meu irmão, que aquele cego Bartimeu, assim ele atendeu o chamado de Jesus. O versículo 50, a palavra de Deus vai nos falar que ele lançou de si a sua capa. E que capa é essa? A capa que o cego Bartimeu carregava representava que o governo naquela época dava uma capa para com que soubesse que ele era mendigo, que ele não tinha possibilidade de fazer algo, de se manter com seu próprio recurso. E creio eu, meu irmão, que quando Jesus mandou para com que chamasse aquele cego, ele largou a sua moringazinha que estava pedindo esmola, largou a sua capa e foi ter com Jesus. Isso é uma convicção de fé. Ele falou, não, se ele está me chamando, porque tem algo novo na minha vida. Ele vai mudar a minha história. E nós atentamos para a palavra do Senhor, que Jesus, a terceira convicção, que Jesus é a resposta para aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Jesus é a resposta. Aquele cego, ele estava clamando atrás de uma resposta de Jesus. Aquele cego estava clamando atrás de algo para com que a vida dele fosse totalmente mudada. E nós vamos ver lá no versículo 51, onde a palavra de Deus nos fala, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o que se passa no meu e no seu coração. E Deus conhecia, Jesus o conhecia o que se passava no coração daquele cego Bartimeu. Mesmo assim, Jesus queria ter a convicção da fé dele. Jesus queria ter a certeza da fé dele. O que é que ele queria? E simplesmente o que ele queria. Ele não chegou e não murmurou, não falou, Senhor, eu estava clamando o Senhor o tempo todo, mas mandaram para com que eu me calasse. Não, ele não reclamou, ele não murmurou. Fazer igual aquele paralítico do tanque de Betesda, quando Jesus o perguntou, que ele ficava ali o tempo todo ali esperando os anjos tocar, agitar as águas, para com que fosse curado, e muitos iam curados. Na hora que Jesus perguntou para com ele o que queria que Jesus fizesse a ele, ele falou, Senhor, quando os anjos descem e balançam as águas, muitos vão na minha frente. Mas Jesus não quer escutar as nossas
murmuração. Não, Jesus quer que nós tenhamos a certeza de quem Ele é nas nossas vidas, o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer nas nossas vidas. E assim Ele respondeu, com toda certeza e fé: sim, mestre, que eu tenha visto, a parte B do versículo 51. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou. E o cego disse-lhe: sim, mestre, que eu tenha vista. Essa é a convicção e a certeza da fé que nós temos na resposta de Jesus. O versículo 52 vai nos dizer: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Outro ponto que nós pode tirarmos aqui, meu irmão, dessa passagem do cego de Jericó, que ele estava à beira do caminho. Uma lição que nós possamos aprender com a palavra de Deus. Que nós não possamos ficar à beira do caminho. Que nós não possamos deixar de clamar o nosso Deus. Que nós tenhamos a certeza que o Senhor nos chama. E assim o Senhor fez com aquele cego Bartimeu. E se nós formos ver dentro da palavra do Senhor, no versículo 52, a parte B, fala: além do Senhor ter dado a visão para ele física, o Senhor assim também deu visão espiritual, o salvou ele. Glória a Deus. Deu visão espiritual a ele, por quê? Porque ele não ficou mais parado à beira do caminho. E assim ele começou a seguir a Jesus. Porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse caminho, irmão, que nós temos que continuar trilhando diante da presença do Senhor. Eu vou estar concluindo já, nós temos a ministração da ceia nesta noite também, mas que nós possamos estar atentos à voz do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos, irmão, a cada dia clamar ao nosso Deus. Não importa o que tentarem querer nos calar de nós clamarmos no nosso Deus, mas vamos clamar cada vez mais forte. Porque a palavra do Senhor nos fala lá em Isaías que o ouvido do Senhor se encontra inclinado para assim estar ouvindo o nosso clamor, agradecimento. O Senhor está nos ouvindo o tempo todo. Que nós possamos perseverar diante da presença do Senhor. Possa vir qualquer obstáculo, nós possamos perseverar diante da presença do Senhor. E que nós possamos fazer igual o hino do prelúdio. Estar sempre rompendo em fé em Jesus. Crendo que Ele é galardoador das nossas vidas. Para mim estar concluindo esse texto da palavra de Deus, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos nesta noite que Jesus é a resposta para aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que você necessita ou que você vai fazer, coloque diante de Jesus que Ele te dá a resposta. Jesus, Ele muda as nossas vidas, assim como Ele mudou a vida do cego Bartimeu, no dia de hoje não é diferente. Jesus muda as vidas, Jesus é o caminho, Jesus restaura vida por inteiro. Que nós possamos viver como esse cego viveu, nós possamos viver um grande clamor ao nosso Deus, nós possamos obter grande pergunta de Deus
Porque tem momento que Deus nos pergunta, assim como Deus perguntou ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Deus assim, Ele fala conosco. Nós temos que estar atento à voz do Senhor, para viver o grande milagre de Deus nas nossas vidas, assim como esse cego viveu o grande milagre de Deus nas nossas vidas. Eu creio e tenho a certeza, e eu sinto, que Jesus está aqui no nosso meio. Jesus continua operando milagre. Jesus continua transformando vida. Jesus ainda continua curando multidões. Jesus ainda continua restaurando corações. Jesus ainda é o nosso caminho. Muitas das vezes nós podemos nos deparar com um deserto, mas Jesus é caminho no deserto também. Porque muitas vezes nós possamos passar pelo deserto, mas Deus está trabalhando nas nossas vidas. Basta nós focar nele. Jesus é caminho no deserto também. Porque mesmo nós passamos pelo deserto, o Senhor, Ele vem com a sua provisão para as nossas vidas. Aquele cego, Jesus foi luz para ele. Jesus é luz na escuridão. Glória a Deus que nós podemos ver fisicamente e espiritualmente. Mas para aqueles que não estão vendo espiritualmente, Jesus é luz na escuridão. Jesus é o caminho. Que nós possamos, irmão, a cada dia perseverar diante da presença do Senhor. Pegar essa lição do cego Bartimeu. Não ficar prostrado à beira do caminho, mas sim perseverar diante das lutas, da dificuldade, da multidão, daquilo que quer fazer nos parar, daquilo que quer fazer nos parar. Porque o Senhor nos chama. E Ele quer uma vida de santidade para conosco. Ele quer que nós prosseguimos com Ele. Ele quer que nós o seguimos. Eu não sei se tem algo, só Deus sabe, na vida de cada um de nós, a começar pela minha. Se tem algo, o Bartimeu lançou fora aquela capa. Se na minha, na sua vida, começar por mim, começar pela minha vida. Se tem algo que nós temos que lançar fora para nós se aproximarmos de Jesus cada dia mais, assim o Senhor fará nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim poder estar compartilhando com a igreja nesta noite. Que a gente possamos a cada dia ter a convicção, a certeza na fé que Jesus opera milagre e maravilha. Que Jesus não vai deixarmos nós à beira do caminho, mas Jesus quer que nós prosseguimos num caminho dele. Amém, meu irmão? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos nós nesta noite. Pastor? Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias, pelo privilégio de poder Te servir, poder Te adorar, pelo privilégio de sermos Seus filhos, ó Pai. Agradecemos por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui na Tua casa, para Te louvar, para Te adorar, para dar a glória devida ao Teu santo nome, ó Pai. Nós damos graças a Ti por cada servo Teu que está aqui nessa noite, ó Pai, por cada visitante, por cada família aqui representada, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua bênção seja sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a cada família, que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade, ó Pai, em cada lar, ó Pai. Repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, todo mal,
Tudo que tira a alegria, que tira a paz dos teus servos, ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso propósito é te servir e te adorar, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Pai. Esteja conosco no próximo sábado, naquele concílio, que o Senhor possa nos capacitar, nos fazer lembrar de tudo aquilo que já nos foi ensinado, ó Pai, e que essa igreja se torne uma igreja poderosa, uma igreja que testemunha de Ti com poder e com ousadia para aqueles que não Te conhecem ainda, Pai. Que essa igreja seja a luz aqui nesse bairro, Pai. Amém. E nesse momento nós clamamos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com toda a tua igreja espalhada pela face da terra. Amém. Amém, irmão? Que todos tenham uma ótima semana na presença do nosso Deus.